ouvir a voz do Salvador. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 6 de 1 Coríntios. Essa carta de Coríntios é uma carta muito expressiva, porque ela trata de diversos problemas que a igreja estava passando. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, a gente já tem visto isso, né? Tinha problema de partidarismo, tinha problema de arrogância, como a gente viu na semana passada, tinha problema de irmão que não estava se dando bem com outro irmão, e tinha essas denúncias que partiam e chegavam até os ouvidos de outras pessoas, um mau testemunho para os de fora, horrível. Paulo começa a carta dizendo que ele está escrevendo essa carta para os santos em Cristo, chamados para ser santos. E aí ele vai trabalhar essa questão da unidade da igreja e da santidade para o Senhor. É algo que a gente precisa sempre tratar no nosso coração, sempre trabalhar na nossa vida. Unidade da igreja precisa sempre ser fortalecida. Nós somos um em Cristo e precisamos fortalecer isso. E ele trata mais uma vez aqui no capítulo 6. Então eu queria que você desse uma olhada aí. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler um versículo apenas inicialmente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Diz assim: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O apóstolo Paulo vem falando dos problemas da igreja, e quando chega aqui no capítulo 6, ele começa a tratar de algumas demandas que eram resolvidas judicialmente fora da igreja. Problemas que aconteciam dentro da igreja, mas que os irmãos da igreja levavam isso judicialmente para fora da igreja. Procuravam resolver essas demandas lá fora, em juízo fora da igreja. Obviamente, sem querer desmerecer o juízo de fora, o juízo legal, mas o que Paulo está querendo dizer aqui para os irmãos é que nós precisamos tratar da nossa vida como espiritual. E os problemas que nós tivermos dentro da igreja precisam ser tratados espiritualmente. No capítulo 5, nós conversamos um pouco sobre disciplina. E o princípio de disciplina passa por ter um coração quebrantado, um coração que olha para Deus, e por ser quebrantado em Deus, no sentido de, eu quero a direção do Espírito Santo para a minha vida, eu quero saber o que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse determinado assunto, e a palavra de Deus dizendo A ou B, eu vou seguir a palavra de Deus. Teve uma aula de escola dominical uns 2 anos atrás, para as crianças aqui, e uma das crianças me abordou no corredor, bem por aqui assim. Veio um grupo, na realidade umas 3, e eles pararam assim meio que ansiosos para saber a minha resposta, e perguntaram assim: quem é que manda lá na casa do senhor? Tio pastor, quem é que manda lá na casa do senhor? É o senhor ou é a tia Lloyd? E eu entendi que eles estavam fazendo um exercício daquilo que eles tinham aprendido na sala de escola dominical. E eu olhei para eles e falei o que a Bíblia diz sobre a autoridade do homem no lar, como Cristo é o cabeça da igreja. E eu falei para eles: olha, Cristo é o cabeça da igreja, Ele é a autoridade sobre a igreja. Sabe o que Ele fez? Ele morreu pela igreja. Ele pagou o preço que a igreja deveria pagar. O marido, ele tem que se entender como cabeça do lar, espiritualmente falando, que ele precisa morrer dia a dia para promover vida para a sua família. O apóstolo Paulo, tratando dessas coisas aqui, ele começa a dizer isso: por que vocês, no lugar de levar a juízo lá fora, seria muito melhor testemunho se vocês sofressem o dano,
se vocês sofressem a injustiça. Lá em Mateus 5, Jesus já diz sobre isso. Ele diz assim: bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. É um princípio cristão, esse princípio de olhar para o próximo, e mesmo quando estou sendo injustiçado, preferir sofrer o dano do que causar o dano ao próximo. Então ele começa a carta e diz assim, o capítulo, e diz assim, versículo 6, a partir do 1: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tem de julgar negócios terrenos, constituís tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos assim: irmãos, é normal, demandas na igreja não é uma coisa anormal, problemas na igreja não é uma coisa que as pessoas de lá de fora, ou mesmo vocês, devam olhar e dizer assim: ah, não deve ter. Nós somos seres pecadores, queridos. Temos uma natureza pecadora que briga contra a natureza do novo homem que foi criado em nós através de Cristo Jesus. Mas ainda pecamos, ainda somos falhos, ainda não entendemos todo o propósito de Deus para a nossa vida, por isso falhamos com as pessoas que estão ao nosso redor. E isso acontece também dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo está falando assim: irmãos, tudo bem, está ok terem demandas, está ok terem problemas, mas vocês aí estão cheios de arrogância. Ele o chama de jactanciosos, né, no capítulo 5, e diz: não é boa essa vossa jactância, não é boa essa vossa arrogância. Vocês estão arrogantes porque são uma cidade politicamente bem instalada, financeiramente bem instalada, estrategicamente, culturalmente muito bem organizada. Obrigado, Biro. Mas não tem um sábio entre vocês? Será que vocês não conseguem reunir alguém para tratar das demandas de vocês? Será que não seria possível estabelecer conselheiros para que tratasse as demandas de vocês? Será que vocês não leram lá no livro de Provérbios sobre a importância dos conselhos e dos conselheiros? E o apóstolo Paulo olha para eles e diz assim: irmãos, isso é reprovado. Será que vocês não sabem que isso é mau testemunho lá fora? Vocês precisam aprender a resolver as questões de vocês espiritualmente. E pensarmos isso a nível de igreja como instituição não é uma coisa tão complicada,
Porque a gente fica sempre pensando no outro, né? Sempre pensando no problema do outro. Ixi, deve estar falando, o pastor deve estar pegando esse texto aqui, falando do problema de não sei quem, de não sei quem lá. Deve estar falando do outro. Mas nós precisamos olhar para a nossa vida, para o nosso coração. Você é a igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, como é que você tem resolvido as demandas que se apresentam na sua vida? Como igreja do Senhor, como você resolve os problemas dentro da sua casa? Aquele problema que surge com a sua esposa, com o seu marido. Você faz o que o apóstolo Paulo está aconselhando aqui? Eu quero é justiça. Ou você sofre o dano? Pastor, o senhor não sabe o que meu pai fez comigo. Pastor, o senhor não sabe o que essa mulher faz comigo. Pastor, porque não é contigo. Que se fosse contigo, e o senhor soubesse o tanto que a minha sogra me aperrenha. O senhor não falaria esse negócio de ficar sofrendo dano, não. O senhor ia para a justiça. Queridos, o que o Paulo está ensinando aqui é que ir para a justiça, querer ser o justiceiro, espiritualmente falando, não é a melhor atitude espiritual, não é o melhor testemunho para o mundo, não é a melhor forma de se tratar as demandas espirituais. E o pior, ele diz assim: será que não existem sábios dentro da igreja para tratar isso? Já pensou uma família, um casal, que no lugar de procurar resolver os seus problemas, sempre acusa o outro lá fora? Já pensou um marido que não consegue sentar com a esposa e falar: olha, nós estamos tendo esse problema, mas fala todos os problemas para o vizinho? Fala todos os problemas para a vizinha? Não consegue sentar com os filhos e falar: nós precisamos tratar desses problemas que nós estamos tendo. Mas conversa com o diretor da escola sobre os problemas. Filhos que não conseguem se abrir para os pais. Crentes e não buscam resolver os seus problemas internamente, dentro de casa, na família espiritual, mas busca tratar isso lá fora. Às vezes, nós queremos buscar profissionais técnicos para resolver os nossos problemas. E temos que ter muito cuidado, porque se os problemas são espirituais, eles precisam passar por um discernimento bíblico para tratarmos deles. Se é um problema psicológico, se é um problema físico, se é um problema de ordem de medicamento, tudo bem, você vai atrás dessa resposta para a sua vida. Agora, se é um problema espiritual, nós precisamos aprender a tratar espiritualmente. E muitas vezes nós não temos a sabedoria para tratar dos nossos problemas. E muitas vezes nós preferimos apontar o dedo e acusar o outro. Dentro de casa acontece isso, querido. No lugar de você sofrer o dano, no lugar de você pagar o preço, você prefere jogar a culpa no outro. Você prefere apontar para o outro. Aquele arranhadinho no carro, que se fosse lá fora, uma batida com alguém que encostou no seu carro indevidamente no trânsito, você desceria e falaria tranquilo, mas porque foi sua esposa, você vira uma boca desse tamanho em cima da mulher. Aquele que tem toda a paciência quando a chefe comete um agafe, comete um erro, e você tenta encobrir, tenta ajeitar, tenta dar um jeito de fazer com que aquele erro não seja percebido. Mas quando o erro é dentro de casa, você fica jogando no ventilador. Você fez isso, você fez aquilo, você faz desse jeito, daquele jeito. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: ou só haver
demanda entre vós, já é completa derrota para vocês. Mas existe coisa pior ainda acontecendo. No lugar de resolver as demandas, vocês estão levando isso para fora. No lugar de tratar dos problemas, vocês estão levando isso a juízo lá fora. Isso é um mau testemunho e precisa ser resolvido. E aí o apóstolo Paulo escreve um texto como quem diz assim, continua o texto como quem diz assim: tá bom, vocês podem até alegar, não é meu direito. Eu tenho o direito de levar a juízo lá fora, porque eu sofri o dano e eu tenho direito. E aí o apóstolo Paulo diz para eles assim, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O apóstolo Paulo está falando assim: irmãos, vocês não estão entendendo. A questão aqui não é se você tem o direito ou não de fazer justiça. Não é se você tem o direito ou não de ser indenizado. É se como cristão você vai se parecer com Cristo e pagar o preço. É se como cristão você vai fazer o Cristo, você vai ser parecido com Cristo e morrer. Porque você pode sim ir à justiça, você pode sim pedir indenização por conta de alguma coisa que fizeram contra vocês. Como uma criança que chega para um mais velho, para o pai, para a mãe, e diz assim: ele fez tal coisa comigo, pede desculpa para ele, aí pediu desculpa, agora está tudo bem. Às vezes nós agimos assim, temos um problema e ficamos bicudo com o irmão, não conversa, não cumprimenta, desvia, para o carro e não desce do carro enquanto o outro irmão não sair da frente. Agora, o pior é pensar que isso acontece dentro de casa. De gente que tem dificuldade quando está saindo do trabalho, porque está no horário de ir para casa. E vou chegar em casa, lá vem aquela goteira de novo. Pem, vai ficar aquele negócio na minha cabeça, no meu ouvido o tempo todo. Nós temos que aprender, irmãos, a tratar das nossas demandas. Isso exige sabedoria espiritual. Porque a nossa natureza pecaminosa é uma natureza que aponta para ser justiceira. Eu quero justiça. Eu quero indenização. Eu quero que ela pague. Eu quero que ele pague. O meu pai fez isso comigo, agora ele vai ver. Eu tinha uns 10 anos quando os meus pais começaram a viajar, menos até, uns 9 anos, e eles começaram a mudar de cidade para cidade, feito loucos, pareciam ciganos, e nós nos mudamos 9 vezes em 8 anos, isso criou uma revolta no meu coração, porque eu era criança, passei pela minha pré-adolescência e adolescência todinha, chegava num local, não conhecia ninguém, começava a criar uma amizade, um relacionamento, quando chegava no final do ano tinha que mudar para outra cidade. E nós morávamos em Anápolis, Goiás, já falei isso aqui. E os meus pais resolveram que nós iríamos mudar para Candeias do Jamari, em Rondônia. Eu fui procurar no mapa, não existia Candeias do Jamari, tinha acabado de se emancipar de Porto Velho. Eu encontrei Rio Candeias. E falei: pronto, vou morar junto com crocodilo, com elefante, com leão, com jacaré. Imaginava todas essas coisas. E a gente veio de Anápolis para Candeias de ônibus. Uma viagem que era para demorar 3 dias e demorou 5, porque o ônibus quebrou várias vezes, teve ponte que caiu, uma chuva lascada. E quando a gente chegou 5 e pouca da manhã, a chuva batia no chão assim, evaporava, um calor que não existia. Nós chegamos numa quinta-feira e eu fiquei trancado dentro de casa, revoltado com Deus, revoltado com os meus pais. Agora eles vão saber o que é ter um filho revoltado.
E no sábado à noite, eu fui para o culto na igreja presbiteriana de Candeias de Jamari, e tinha uma loirinha lá tocando violão. Eu falei, que menina bonita. E Deus quebrou meu coração, revoltado. Fácil para Deus. Talvez, queridos, não nessa situação, não nessa circunstância, mas muitas vezes nós precisamos ser quebrados para aprender a olhar para o próximo com o valor que o próximo tem em Cristo Jesus. Talvez você precise olhar para sua esposa, olhar para o seu marido e saber que Cristo morreu na cruz pelos pecados que ele tem cometido, pelos pecados que ele cometeu, pelos seus também. E o pior é que muitas vezes, no lugar de sermos agentes da graça divina, do perdão e da misericórdia, buscando ser agente da justiça e da retribuição, do retorno, nós acabamos agradando a Satanás. Porque nós poderíamos pagar o preço, mas é meu direito. Eu quero meu direito. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: é seu direito, querido. Você tem o direito. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo convém. O pastor Aloysio usa uma frase de um dos bispos aqui da Igreja Católica que ele ouviu, que é melhor você ter paz do que ter razão. Dentro da igreja, para manter a paz, a gente precisa aplicar isso. Dentro de casa, para manter a paz, nós precisamos aplicar esse princípio. É muito melhor você ter paz, em alguns sentidos, do que ter razão. Eu posso, é um direito meu, mas espiritualmente, Jesus tem nos ensinado aquilo que o presbítero Rodinei leu no início do culto, em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É Deus quem exalta. O texto continua e diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Queria falar um negócio para vocês, queridos. Quando um vence no relacionamento familiar, espiritualmente falando, quando um vence, a família perde. E se a família perde, todos perdem. Você que é esposa, se tem a mania de manipular as coisas para depois ficar com aquele risinho no canto da boca dizendo: eu venci, eu consegui de novo, sua família está perdendo. Você, marido, que leva tudo na força, tudo no braço, tudo é do seu jeito. Você quer desse jeito e vai ser desse jeito, e não importa o que seus filhos vão dizer, o que sua esposa vai dizer, o que qualquer outra pessoa possa dizer, vai ser do seu jeito. Sua família está perdendo. E se sua família está perdendo, você também está perdendo. A ideia que o apóstolo Paulo está tratando aqui existe um princípio mais nobre. É o princípio de sacrificar até a própria vontade, de sacrificar até mesmo o próprio direito em benefício do todo. Isso pode ser aplicado em casa. Isso naturalmente o apóstolo Paulo está ensinando para ser aplicado na igreja. Se alguém errar, querido, na igreja, assuma o peso, assuma a dificuldade, assuma o risco.
para que a outra pessoa tenha condições de caminhar, para que a igreja seja aliviada desse peso. E o texto continua, versículo 15, diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você pode me dizer, como os irmãos de Corinto estavam dizendo: ah, pastor, você não sabe o tanto que eu estou sofrendo. Você não sabe o que essa pessoa tem causado para mim. É um direito seu. É um direito seu dizer isso, e é um direito seu cobrar sobre isso. Mas o que o apóstolo Paulo está ensinando é: pague o preço, sofra o dano. É um direito seu. Todas as coisas são lícitas, mas isso não convém. Não convém que seja assim. Quer um exemplo melhor? No lugar de se tornar parecido com o que o mundo prega, com o que o mundo diz, seja parecido com Deus. Faça como Deus faz. Haja como Deus agiria. O seu corpo, a sua vida pertence ao Senhor. Então viva para o Senhor. Procure entender qual é a vontade do Senhor. Naquela conversa com aquelas 3 crianças ali, eu conversei isso com eles e falei bem assim: sabe o que é mais importante? O mais importante não é se o tio Cris manda em casa ou se a tia Lloyd manda em casa. O mais importante é se Deus manda lá na minha casa. Isso é o mais importante. Você busca isso ou fica manipulando para a sua vontade? Você busca a vontade de Deus, ser parecido com Cristo, ou você busca aquilo que você quer? Espero que sinceramente e de coração você busque o prumo de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Ele está dizendo aqui, ó, vocês vão julgar todas as coisas, inclusive anjos. Vocês vão julgar a terra e os anjos, os pecadores e os santos. Ele retribuirá a cada um. Mas não sejam vocês mesmos juízes, não. Sejam misericordiosos, pacificadores, perdão, graça, bondade, sofrer, pagar o preço. São características cristãs. Fora de moda. Tá certo, tá fora de moda. Parece besteira, parece antiquado. Como pareceu antiquado falar domingo passado que santidade, que pureza precisa ser vivenciada pelos cristãos. É a mesma coisa que chegar para um grupo de jovens cristãos e falar: ó, Deus gosta da pureza sexual. Deus gosta quando você se guarda para o casamento. Ixi, pastor, está fora de moda isso. Igualzinho é fora de moda nós falarmos de pagar o preço pelo erro que o outro cometeu, de sermos misericordiosos e darmos uma segunda chance, caminharmos a segunda milha. Está fora de moda para o mundo. Talvez até em alguns âmbitos e alguns aspectos da igreja, mas para Deus e para a Bíblia, isso não está fora de moda. É palavra de Deus, é princípio de Deus. Que você viva isso para a honra e para a glória do Senhor. Amém?